in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Olá pessoal, vamos falar agora sobre um experimento referente ao uso de polias e roldanas da disciplina de Física Experimental A, ministrada pelo professor Aníbal Livramento, da Universidade do Vale do São Francisco. Bom, antes de falarmos sobre o experimento em si, é interessante que vejamos a teoria por trás disso. Então, da forma mais simples possível, o experimento está montado aqui, onde temos um bloco, o peso, com uma tração T1 ligada a uma polia móvel. Móvel por quê? Porque ela tanto pode subir quanto descer, ela está livre aqui. E uma polia fixa, uma polia que só tem movimento em torno do seu próprio eixo, uma rotação. Temos que no bloco existe a força peso, a força gravitacional, o peso, e contrária a ela, uma tração que chamamos de T1, ou seja, T1 é igual ao peso. Subindo mais um pouco, temos que essas duas trações, ou seja, chamamos de T2, é igual a T1, e que T2 é igual à força aplicada. Aqui vemos as equações, T1 igual ao peso, T2 igual a força, e 2T2 igual a T1, e que T2, dessa mesma equação, T2 é igual a T1 sobre 2. Substituindo T1 por o peso, temos que a força aplicada é o peso do objeto dividido por 2. Neste caso aqui, com uma polia móvel. Bom, generalizando mais um pouco, temos essa parte do experimento aqui, que consiste em 3 polias móveis e uma fixa.
O raciocínio é análogo. Por quê? Temos um peso, a tração T1, duas trações T2, no qual um lado das cordas está ligado a outra polia e a outra corda ligada presa ao teto, e assim sucessivamente. Ou seja, nessa tração, nesse ponto T2, eu tenho metade do peso. Nesse ponto T3, eu tenho metade da metade do peso. Ou seja, vou aplicar 1/4 da força necessária. E aqui, nesse ponto T4, eu tenho metade da metade da metade. Ou seja, eu aplico 1/8 da força relativa ao peso do bloco. Então, generalizando, a força aplicada nada mais é do que o peso dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis no sistema. Bom, e daí você pode estar se perguntando também, mas para onde vai o restante do peso desse bloco? Vai para cá, ó, vai para o teto. Olá pessoal, sobre o que foi exposto de modo teórico anteriormente, a gente tem o nosso experimento aqui de polias e rodanas. E aí, quando a gente olha para esse experimento, o que é que a gente tem que se concentrar primeiramente? A gente tem que olhar, sobretudo, para os casos em que a gente tem polias móveis. E aí perceba que nesse primeiro caso aqui, eu não tenho nenhuma polia móvel, né? E o que é que acontece? Quando eu aplico uma força externa aqui ao sistema, essa força que eu estou aplicando aqui, ela tem que ser igual à força-peso do objeto de massa M, porque eu não tenho nenhuma polia móvel aqui. Já nesse caso aqui, eu tenho uma polia móvel, e aí a força que eu estou aplicando aqui, externa ao sistema, é metade da força-peso do objeto. Por quê? Porque nessa parte aqui do movimento, eu tenho uma tração aqui que essa polia faz, que compensa aqui o peso em metade, né? E aí o que é que acontece? A força que eu tenho que exercer aqui é metade da força peso do objeto de massa M. E isso segue uma proporção. Para quanto mais polias eu tiver, né, 2, 3 polias móveis, para quanto mais polias móveis eu tiver, menos força eu vou ter que fazer. É lógico. Eu vou ter que, perceba aqui, ó, que quanto mais polia móvel, menos o meu objeto vai subir. Mas em compensação, eu vou ter que fazer muito menos força, né? Eu vou ter que exercer muito menos força. Isso segue uma proporção. Nesse caso aqui, eu tenho a minha força resultante é exatamente igual à força peso. Eu vou falar mais um pouco sobre exatamente, né? Entre aspas, exatamente igual na teoria. E aí, aqui eu tenho metade, né, dessa força resultante. A minha força resultante é metade da força peso. Aqui é 1/4 e aqui é 1/8. Isso tudo na teoria. Por quê? Porque meu sistema ele não é completamente perfeito, né? Aqui eu tenho um milimétrico deslizamento da corda, né? Nesses nós aqui, a gente perde um pouco das componentes das forças. E aí, meu sistema ele não é completamente perfeito. A minha polia não é ideal, né? Como a gente vê em muitos problemas aí do Halliday, por exemplo. E aí vocês podem verificar aí na descrição do vídeo as diferenças de imprecisão para os valores teóricos dos valores reais que a gente realmente tem no experimento. Em particular, esse experimento aqui nos mostra muitas resoluções para diversos problemas de engenharia no dia a dia, em construções civis e até mesmo em portos hidroviários, onde eu tenho a necessidade de deslocar, né, de exercer de fazer um trabalho em objetos com muita massa. E aí essas polias móveis são uma alternativa para solucionar esse problema de locomover objetos com muita massa. Obrigado. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?